Aquele que tem um problema no coração procura um cardiologista. Aquele que tem um problema, de alguma maneira, no pé, procura um ortopedista. Então, médicos específicos para situações específicas. Eu tirei uma lição, que é o seguinte: muitas vezes a gente questiona e julga. Fulano não tinha motivos, não tem motivos para ficar triste, não tem motivos para estar depressivo. E nem sempre tem um motivo, assim, um exato motivo. É um acúmulo de conflitos, um acúmulo de conflitos internos, pessoais, ou alguma coisa que aconteceu na família que você não consegue se resolver em relação, né? Vale ressaltar que depressão não é ficar deprimido, não é frescura, não é falta de sexo, não é falta de trabalho, né? Que as pessoas não é falta de vergonha na cara, é doença. Então, esse mundo novo tá aí, cara, acredita, entendeu? Sai dessa bad, sai dessa tristeza que quer te botar pra baixo, sabe? Porque a depressão é muito isso, é quase que desculpa a palavra, assim, quase um tesão pela tristeza. A mesma coisa é no que tange a questão da saúde mental. Aqueles que sofrem, e aqui eu vou dizer, todos sofrem. Não há um sujeito que não sofra. A questão é como esse sujeito está lidando com esse sofrimento. Esse sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é esse que, se não for cuidado, se não for de alguma maneira trabalhado, leva ao adoecimento. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir, existe um mundo novo que quer te ver sorrir, não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Pessoas que sofrem com distúrbios de depressão apresentam uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações no humor que podem culminar em pensamentos suicidas. Não é pequeno o número de pessoas que sofrem de depressão aqui na nossa região. E a falta do conhecimento a respeito tem custado vidas. Eu vou entrar aqui nessa clínica e conversar com um especialista a respeito. Qual a recomendação, doutor, que o senhor daria a parentes e amigos de pessoas que sofram desse mal? A recomendação seria, primeiro, né, buscar orientação médica, buscar orientação psicológica, e principalmente o acolhimento, o apoio, né? Isso é muito importante, sem julgamentos, não fazer julgamentos precipitados, né? Eu acho que o mais importante para o familiar é isso, é encaminhar a pessoa ao tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. Vale ressaltar que a depressão é uma doença psiquiátrica, não é uma doença neurológica. O neurologista trata de outras enfermidades, né? Depressão é uma doença da esfera da psiquiatria, da psicologia, então precisa ser vista nesse aspecto. E o papel do familiar é o apoio, o acolhimento amoroso, sem julgamentos ou pré-julgamentos. Quando eu era adolescente, eu escrevia minhas músicas que chamavam Sofrimento, Doentio, coisa assim, sabe? E foi um amigo que me ajudou, que chegou pra mim, e eu conversei com ele, falei que tinha depressão, tava tomando um remédio de depressão, até que não era tão pesado, mas era. E aí ele chegou para mim e me falou sobre a positividade, sobre a importância do nosso pensamento estar acima, entendeu? Porque pensa bem, a gente não precisa ser médico para entender isso. Eu fui no médico e ele falou que ia me dar um remédio para eu voltar a produzir uma coisa que o meu corpo tinha parado de produzir. Aí você para e pensa depois, pô, mas por que meu corpo parou de produzir um negócio que me deixava bem? Então, só eu, sozinho, com o meu pensamento me sentindo mal, eu parei de produzir a coisa que me faz sentir bem. Ou seja, é o comando do nosso pensamento que faz a gente botar para baixo ou botar para cima, entendeu? E aí, a partir disso, aí eu falei, pô, caramba, então... Aí veio esse amigo com esse pensamento de vamos botar positividade, acredita, cara, eu quero que você acorde amanhã e se sinta bem e repare nessas coisas boas, tudo que a gente tem ao nosso redor.
depoimentos também da minha mãe sobre isso, sabe? Aí eu falei, cara, é verdade, cara, eu tenho mesmo que botar positividade. E eu levei essa palavra, que hoje em dia é até um pouco clichê, mas eu levei muito a sério e isso transformou minha vida. A serotonina é um hormônio que produz, que libera, né, essa sensação de prazer, de felicidade. Então, quando tem a baixa desse hormônio, realmente a gente sente aquele mau humor, cansado. Tá, entendi. Exatamente por falta desse hormônio. Sabendo que uma das coisas que a depressão ataca é justamente o humor, uma alimentação adequada, ela pode ajudar no controle dessa doença? Pode sim. Existem alguns tipos de alimentos que favorecem a produção desse tipo de hormônio, dessa serotonina. E quais os alimentos que a gente pode, assim, se pode pontuar pra gente que colaborem com o bem-estar das pessoas que sofrem de depressão? Temos a aveia, que são as fibras, né? Os alimentos integrais, eles auxiliam nessa produção. As oleaginosas, que são nozes, castanhas, leite, derivados também, eles ajudam nessa produção. E também o chocolate, né? Mas a gente tenta optar por um chocolate amargo de melhor qualidade. Certo. Esses alimentos, eles podem contribuir. E assim, simplesmente ingerindo ou tem que passar por algum processo, alguma coisa? Não. Só incluir na dieta, na alimentação, no dia a dia, que aí também já ajuda nessa produção. Depressão é um caso seríssimo. Seríssimo. No sentido onde a pessoa, ela tem um olhar distorcido de si mesmo diante da vida. Um olhar profundamente distorcido no sentido do incapaz, no sentido de que tudo está ruim, no sentido de que não adianta fazer nada, que nada vai resolver. Então, a depressão, né, em linhas gerais, ela tem esse traço desse sujeito que olha para si, ao olhar no espelho, ele não se vê. Ele não consegue se perceber como alguém que tenha essa capacidade. As pessoas que estavam próximas a mim não tinham noção do que eu estava passando. Eu precisei ter uma crise muito forte para procurar ajuda. E eu fui buscar ajuda. Eu vi que eu não estava bem, realmente eu não estava bem. E já não estava bem há anos. Eu já carregava uma depressão e não entendia o que eu tinha. Eu tinha uma tristeza que eu não tinha... por que você está triste? Eu não sabia explicar. Os familiares é um ponto importante nesse processo, porque alguém que passa pela depressão, não é ele isoladamente que passa, é a família que passa. A família sofre, né? É um conjunto, é um somatório ali. É a mãe, é o pai, são os filhos, né? É o neto, a neta, né? São aqueles que estão próximos que também vão, de alguma maneira, sendo influenciados por esse sujeito que olha para si de maneira distorcida. E esse sujeito, ele precisa de acompanhamento. Acompanhamento esse que seja, né, psiquiátrico, às vezes é necessário, é fundamental que haja, né, uma ação psiquiátrica no sentido, né, de medicamentos, e também, né, do ponto de vista da terapia. A terapia é indispensável para todo sujeito que está com depressão. Indispensável. Recentemente, familiares e amigos sofreram a dor da perda de um jovem artista local que tirou sua vida e sofria de depressão. Existe em cada município da região centros de atendimentos com profissionais capacitados para atender pessoas que sofram de depressão e seus familiares. Procure o CAPS da sua cidade. Porque hoje em dia, posso dizer totalmente assim, e muito humildemente também, que eu sou uma pessoa totalmente feliz, bem, livre de depressão e que até muitas vezes consigo ajudar um amigo ou outro trocando uma ideia assim importante, sabe? Porque é isso, eu acho que a mensagem é: você tem que botar o pensamento positivo, entendeu?
a cabeça pensando, agradecendo. Veja as coisas boas, cara. Às vezes você só vê uma coisa ruim que tá ali, um término de uma relação, uma tristeza, uma pessoa que partiu. E amanhã você vai conhecer outra pessoa e vai beijar e vai se apaixonar e vai escrever uma música e vai delirar de amor, sabe? Então, a vida é isso. É feita pra gente a gente aprender, passar por dificuldades e também evoluir. Olha, Hélio, eu acho que encorajar um amigo, acompanhar até um especialista também é uma forma de amar. Na verdade não é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há.